Josué capítulo 7, de 4 a 7. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia. Fica com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos que estão aí no capítulo 7 e alguns aí no capítulo 8 do livro de Josué. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto da palavra de Deus, algo me chamou a atenção. Josué estava conduzindo o povo em direção à terra prometida. Estava conduzindo o povo em direção a Canaã, a terra prometida. Mas para que eles chegassem em Canaã, para que eles chegassem à terra prometida, o povo de Israel, eles, antes de chegarem lá, eles passaram por várias situações difíceis. Inclusive, eles tiveram que vencer algumas nações que moravam naquela região, nações essas que eram verdadeiros empecilhos para atrapalhar a entrada deles na terra de Canaã. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, a Bíblia Sagrada, ela nos disse, e ela nos diz de uma forma assim bem clara, que após o povo de Israel vencer a Jericó, irmãos, eles ficaram felizes, ficaram alegres, eles se encheram de júbilo, porque eles haviam vencido a fortificada cidade de Jericó. Com seus exércitos, com as suas altas muralhas, eles haviam vencido a cidade de Jericó. Mas, irmãos amados, a ordem de Deus foi para que eles não pegassem nada dos despojos da cidade de Jericó. Era para eles não pegarem ouro, era para eles não pegarem para si prata, era para eles não pegarem para si absolutamente nada. Por quê? O ouro, a prata, o bronze, os objetos de valor deveriam ser levados para o tabernáculo de Deus. Então Deus disse assim: olha, vocês não peguem nada, vocês vão lá, vocês vão vencer a Jericó, vocês vão guerrear contra Jericó, vocês serão vitoriosos, mas vocês não peguem nada para si, porque aquilo de valor que tem lá em Jericó, vocês vão pegar e vocês vão levar para a casa do tesouro que está no tabernáculo de Deus. Você pode ler isso no capítulo 6 e no versículo 19. Leia aí na sua Bíblia, no 6,19, a palavra de Deus para o povo de Israel, ao vencerem a cidade de Jericó. Olha o que diz aí o texto: porém toda a prata e ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então não era para ninguém pegar absolutamente nada. Mas, irmãos queridos, um homem no meio de Jericó, da tribo de Judá, ele resolveu pegar para si alguns objetos de valor.
Ele achou que aquilo ali não teria nenhum problema. Ele achou que aquilo ali não iria afetar a sua vida espiritual, nem a sua vida familiar, diante de Deus, nem diante de Josué, e nem diante do povo de Israel. Ele achou que era uma coisa pequena, assim como muita gente hoje pensa, né? Que fazer determinadas coisas é algo pequeno, não vai afetar nada, não vai perder a salvação, não vai perder a bênção. É só um golinho de cachaça, não tem problema nenhum. É só um baseadinho de maconha, não tem problema nenhum. É só uma puladinha de cerca rápida, ninguém está vendo, não tem problema nenhum, né? Foi assim que Acã também pensou. Eu vou pegar uma capinha babilônica, eu vou pegar ali algumas pecinhas de bronze, eu vou pegar ali umas pecinhas de prata, de metal, de ferro, de ouro, não tem problema nenhum, não vai afetar em nada, irmãos. E diz a palavra de Deus então que Acã pegou aqueles objetos, e não era para pegar nada. A ordem de Deus era para que tudo fosse levado para a casa do tesouro do tabernáculo do Senhor. Mas, irmãos amados, o nosso Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, o nosso Deus Todo-Poderoso que enxerga todas as coisas, o nosso Deus Todo-Poderoso que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas. Deus estava de olho e Deus viu. E chegou a hora de Israel ir guerrear contra Ai, a cidade de Ai. E algumas pessoas chegaram para Josué e disseram para Josué assim: olha, Josué, não precisa mandar muita gente para guerrear contra Ai, não. Não manda um exército muito grande para pelejar contra Ai. Ai não chega nem no pé da cidade de Jericó. Nós fomos lá, vencemos Jericó, saqueamos Jericó, nós vencemos Jericó, tacamos fogo em tudo, queimamos tudo lá, e com a cidade de Ai não vai ser diferente. Não precisa mandar um exército muito grande, não. Manda somente alguns soldados, que nós venceremos com facilidade a cidade de Ai. Olha, irmãos, Deus havia visto o que Acã havia feito. E a Bíblia Sagrada diz que aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. E Acã havia semeado a desobediência. E o Deus Todo-Poderoso estava vendo a desobediência de Acã. Irmãos, então Josué falou assim: olha, nós vamos então, está aqui no capítulo 7, no versículo de número 4, Josué falou assim: olha, nós vamos levar uns 2 ou 3 mil homens só, não precisa levar muita gente não, porque nós vamos vencer a cidade de Ai, nós vamos derrotar com facilidade. Olha que diz o capítulo 7, versículos 4 e 5, assim subiram lá do povo, alguns 3 mil homens mais ou menos. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eles chegaram diante de Ai, o exército de Ai veio contra eles, e eles fugiram de diante do exército de Ai. E a Bíblia Sagrada diz que pelo menos, mais ou menos uns 36 homens, está no versículo 5, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Irmãos, Israel perdeu a guerra para o pequeno exército de Ai. O que será que havia acontecido? Irmãos, Josué então ficou ali embasbacado diante de Deus. Ele ficou ali perplexo diante de Deus. E Josué então começou a pensar: ah, Senhor, está aí no versículo 7 do capítulo 7, ah, Senhor, por que com efeito nos fizeste passar o Jordão? Melhor seria nós ficarmos do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, o que direi para esse povo? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Irmãos, Josué ficou muito triste.
A Bíblia Sagrada diz que Josué ficou muito triste. Eles se cobriram de saco, eles rasgaram as suas roupas, eles jogaram terra sobre as suas cabeças, como se faz quando está em luto. Irmãos, o coração de Israel se tornou como o coração de pessoas enlutadas. A tristeza foi muito grande perante o povo de Israel e diante de Deus. Depois você pode ler o capítulo 7 todo, que você vai entender o que eu estou dizendo. Irmãos amados, e então Josué pergunta para Deus: Senhor, o que aconteceu? Nós vencemos Jericó com facilidade, e agora a gente vai pelejar contra o pequeno exército de Ai, e a gente não consegue vencer. O que foi que aconteceu? Então Deus, o Todo-Poderoso, Ele diz para Josué o seguinte: olha, Josué, aconteceu alguma coisa tremenda no meio do povo de Israel. Existe alguém que transgrediu a minha lei. Existe alguém que transgrediu a minha ordem. Eu havia dito que não era para pegar nada, e esse alguém, ele pegou algumas coisas, e essas coisas estão escondidas debaixo da sua tenda. Olha, Josué, você vai fazer o seguinte: você vai reunir todo o povo de Israel, e você vai começar por tribo. Da tribo você vai descer para a família, da família você vai descer para homem, até você chegar na pessoa que cometeu esse pecado perante mim. E a Bíblia Sagrada diz que Josué levantou de madrugada, reuniu todo Israel diante de si, e foi passando tribo por tribo. E quando chegou na tribo de Judá, ele examinou a tribo. Depois de examinar a tribo, ele começou a examinar as famílias. Depois de examinar as famílias, ele começou a examinar a homens. E fazendo dessa maneira, quando ele estava examinando a Acã, a Bíblia Sagrada diz que Acã confessou para Josué: olha, Josué, realmente eu pequei. Realmente eu fiz algo que eu não deveria fazer. A ordem de Deus era para não pegar nada, e eu realmente peguei. Olha, Josué, eu escondi algumas coisas, né? Eu escondi algumas coisas. Está aí no versículo 19 do capítulo 7. Então disse Josué a Acã, filho meu: dá-me, peço, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não nos ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eu fiz assim e assim. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, eu os cobicei, e eu os tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué mandou mensageiros, e os mensageiros foram lá, e realmente os objetos estavam escondidos debaixo da tenda de Acã. Irmãos, e naquela época a pena era muito dura para alguém que desobedecia a ordem de Deus. A pena era muito severa para quem transgredia a palavra de Deus. Irmãos, e olha o que aconteceu, não somente com Acã, mas com toda a sua família. Está no versículo 26. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até ao dia de hoje. E assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Acã e toda a sua família foram levados para fora do arraial, e foram apedrejados e exterminados diante dos olhos de Israel e diante dos olhos de Deus. E assim o pecado foi extirpado diante do Senhor.
Irmãos, e aí Deus deu ordem para que Israel fosse pela segunda vez guerrear contra Ai. Aí sim, Israel venceu a guerra. E aí Deus deu permissão para que eles pegassem para si aquilo que eles quisessem. Deus abençoou o povo de Israel. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, Deus ministrou ao meu coração algumas lições maravilhosas. E eu gostaria de passar para vocês de uma forma muito rápida aquilo que Deus ministrou no meu coração. Irmãos queridos, quando nós olhamos para Acã, nós vemos aqui os resultados do pecado de Acã. Quais foram os resultados para Acã e também para a sua família e também para o povo de Israel? O pecado de Acã trouxe algumas consequências terríveis para o povo de Israel. A primeira delas, muitos homens morreram. O pecado de Acã fez com que muitos homens morressem, muitos homens do exército de Israel. Você pode ver isso no capítulo 7 e no versículo 5. Um outro resultado do pecado de Acã: o exército de Israel se desfaleceu de medo. Aquele exército guerreiro, aquele exército batalhador, aquele exército temível, aquele exército corajoso, agora estava desfalecido de medo. Capítulo 7, versículo 5. Irmãos queridos, o pecado de Acã levou Josué, o grande líder de Israel, a questionar o próprio Deus. Vocês já pararam para pensar, irmãos, a consequência do líder chegar a questionar a Deus? Por que que o Senhor nos fez sair do Egito? Melhor fora que nós ficássemos do lado de lá do Jordão. Melhor fosse que o Senhor nem nos trouxesse para cá. Olha, Senhor, que vergonha todas as nações saberem que nós perdemos a batalha para Ai. Tudo isso, irmãos, por causa do pecado de Acã. O próprio líder, o próprio Josué, irmãos, ele ficou afligido, triste, atemorizado, angustiado, cabisbaixo. Muitas vezes o pecado faz isso. Irmãos, em quarto lugar, Josué questionou a Deus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 9, para quem está anotando. Irmãos, a outra consequência do pecado de Acã: Deus ameaçou retirar a sua presença. Irmãos, esse eu vou ler, capítulo 7, versículo de número 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, portanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Não serei mais convosco. Pastor Júnior, que terrível. Por causa do pecado de um homem, Deus retiraria a sua presença do meio do povo de Israel. Irmãos, muitas vezes acontece isso conosco também. Por causa de um pecado escondido, por causa de uma desobediência do povo de Deus, Ele pode retirar a sua presença. Mas Senhor, o que está acontecendo? A gente não sente mais a tua presença. A gente ajoelha e não sente mais. Parece que não acontece mais milagre no nosso meio. Parece que a gente vem para a igreja e volta do mesmo jeito. Parece que a gente canta e as coisas não acontecem. Será que não tem pecado escondido no meio do povo? Será que Acã não está escondido no meio do povo? Irmãos, a presença de Deus Deus ameaçou de retirar a sua presença do meio do seu povo. E o quinto resultado do pecado de Acã, irmãos, Acã e a sua família foram mortos. Acã e a sua família foram apedrejados. Você viu a consequência do pecado do sacerdote da família? Irmãos, nós aprendemos no Antigo Testamento que o
o marido, o esposo, ele era o sacerdote da família, e continua sendo, Pedro, até hoje. Tanto é que quando eu faço uma apresentação de criança aqui na frente, eu peço para o papai erguer a criança e, como sacerdote do lar, abençoar o seu filho, entregar o seu filho nas mãos de Deus como sacerdote do seu lar. Então, meu querido, o chefe da casa, ele é o sacerdote do lar. Irmãos, e Acã, ele era o sacerdote, ele era o chefe da sua tribo, que era o seu lar. E por causa do seu pecado, toda a sua família pagou o preço, e pagou um preço muito caro. Irmãos, hoje acontece a mesma coisa. Você que é líder do seu lar, é chefe da sua casa, santifique a sua vida na presença de Deus. Se você viver uma vida santificada, se você viver uma vida santa diante de Deus, o seu lar será abençoado. Se você for obediente a Deus, o seu lar será abençoado. Você é o sacerdote do seu lar. Se você for uma pessoa exemplar e tiver compromisso com Deus, o seu lar será abençoado. Mas, filho, se você, como sacerdote do seu lar, cair no pecado da prostituição, cair no pecado da bebedeira, cair no pecado da desobediência, se desviar dos caminhos de Deus, meu querido, eu tenho um recadinho de Deus para você. Cuidado, porque o desastre será muito grande dentro da sua casa, dentro da sua família. Não dê lugar para o diabo em nome de Jesus. Irmãos, Acã, ele deu lugar para a tentação, e a sua família toda pagou o preço. Você pode ver isso no capítulo 7 e no versículo 24, 25 e o 26. Abra a sua Bíblia aí e lê. Toda a família de Acã pagou um preço muito alto da desobediência do sacerdote do lar. Irmãos, e todo Israel sofreu a consequência. Todo Israel sofreu a consequência. Mas, irmãos, nós temos resultados também de quando o pecado foi extirpado. Esses foram os desastres do pecado estar no meio do povo. Mas agora existem os resultados depois que o pecado foi extirpado. E eu vou falar para você de uma forma rápida também. Os resultados após o pecado ter sido eliminado do meio do povo de Israel. Primeiro, capítulo 8 e o versículo 1. Receberam encorajamento da parte de Deus. Após o pecado ter sido extirpado, ter sido eliminado, o povo de Israel recebeu encorajamento da parte de Deus. Capítulo 8, versículo 1. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, tomas contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe até Ai. Olha que tenho te dado a tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Irmãos, a palavra de Deus diz que Josué, ele recebe uma palavra de encorajamento da parte de Deus, após o pecado ter sido extirpado. Em segundo lugar, capítulo 8 e o versículo 1 também. Após o pecado ter sido extirpado, Deus, ele promete a sua presença no meio do seu povo e também durante a batalha. Vocês viram aqui? Quando a pessoa confessa o seu pecado para Deus, quando a pessoa reconhece o seu estado de pecado e pede perdão e se converte a Deus, irmãos, a presença de Deus, ela se torna algo maravilhoso na vida dessa pessoa, na vida dessa família, na vida de todos que fazem assim, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a presença de Deus é retomada e o nome dele é glorificado. Irmãos, o outro resultado do pecado ter sido extirpado está ainda no capítulo 8 e no versículo 2. Israel volta a ter a direção de Deus e a promessa de vitória. Aquela derrota ficou para trás, agora é vitória na presença do Senhor. Irmãos, aquela derrota
já ficou para o passado, agora é uma nova vida na presença de Deus. E em último lugar, irmãos, o resultado do pecado ter sido extirpado do meio do povo de Israel, agora eles recebem permissão de Deus para manter todo o despojo para si próprios. Em outras palavras, Deus abençoa não somente espiritualmente, mas Ele abençoa materialmente também, em nome de Jesus. Amém? Então vocês viram aqui a diferença de estar em pecado e de ter o seu pecado perdoado diante dos olhos do Senhor.